A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos. Eu quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está relatado em Atos 9:31. Diz o texto: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Eu quero colocar alguns pontos desta igreja para todos vocês. Quem são a igreja primitiva? Como posso identificá-la? Irmãos, esta igreja, para crescer, ela teve que dar alguns passos, algumas caminhadas antes de se multiplicar. Observe que Deus me deu um tema, características da igreja que cresce. Se nós observar, existem algumas características para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ser forte na terra. Aqui, quando a Bíblia fala de igreja, está falando de eu e você, aqueles que servem a Jesus. Vamos ver a prática da igreja primitiva, a igreja fundamentada em Cristo, depois que Jesus Cristo ressuscitou. Se nós observarmos em Atos capítulo 1, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a última palavra que ele deixa para essa igreja ele leva essa igreja a Betânia e fala: volte para Jerusalém, permaneça lá, até que do alto eu revista vocês de poder. A Bíblia diz então que Jesus é separado por uma nuvem, sobe aos céus, é assunto aos céus. Para você entender melhor, Salmos 24, versículo 7, lá vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, quando Jesus sobe aos céus, a primeira característica que eu vejo na igreja de Atos 1, esta igreja vai se reunir. E o foco dessa igreja é buscar o Senhor em oração. Sabemos que hoje, para uma igreja ser forte, uma igreja ser grande, uma igreja ser fundamentada em Cristo e crescer na presença de Deus, é preciso esta igreja ter uma prática chamada oração. Quando esta igreja ora, ela cria intimidade com o Senhor. Se você observar Jesus em Mateus 6, do 9 ao 13, ele vai ensinar os seus discípulos, quando ainda estava com eles, dizendo como eles deveriam orar, ensinando eles a orar o Pai Nosso. Esta igreja começa a orar então depois da subida de Jesus para os céus. Essa igreja busca a presença de Deus, ela tem por característica a oração. Uma igreja, para crescer, é preciso orar, é preciso buscar a presença de Deus. Atos 2 vai mostrar que esta igreja agora recebe o Espírito Santo. Então, se nós observar em Atos 1, o foco desta igreja na oração não estava no dinheiro, não estava em ter fama e nem sucesso, mas estava sim em buscar a presença de Deus. Atos 2, o Espírito Santo desce e enche essa igreja. A igreja, para crescer e ser forte, a oração o acompanha e ela é cheia do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós já não andamos mais conforme a carne, mas sim andamos conforme o Espírito Santo nos direciona. Atos 3, esta igreja é uma igreja cheia de fé. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estão indo ao templo à hora da oração, a nona, e ali era trazido um coxo, e esse coxo, desde nascença, pedia esmola para quem entrava. A Bíblia vai dizer que agora Pedro e João, quando estão chegando diante da porta, este coxo pede esmola e ele olha para este coxo e diz: olhe para nós, não possuímos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Qual é a terceira característica da igreja de Jesus?
uma igreja que tem fé? A Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ainda em vida também ensinou a respeito do grão de mostarda em Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus ainda também em vida, antes de ser assunto aos céus, quando ele amaldiçoa a figueira e ela se seca desde a raiz, os discípulos se apavoram ao olhar esta grande maravilha, este grande feito. Jesus então ensina eles dizendo, se vocês crerem, farão isto e ainda coisas maiores. Dirão a este monte para que saia daqui e vá para o outro lado, e assim acontecerá. Meu irmão, a importância de nós termos fé. Quando nós oramos, somos cheios do Espírito Santo e temos fé, nós, através de Jesus Cristo, vivenciamos milagres, coisas grandes, coisas que nós nunca havia vivenciado nesta terra. Qual é a quarta característica desta igreja? Esta igreja é uma igreja que ajuda uns aos outros. Atos 4 vai dizer que muitos traziam suas propriedades e dinheiro para os discípulos, para os apóstolos, aliás, e colocavam para os apóstolos aos pés deles suas propriedades. A Bíblia diz que os apóstolos então distribuíam uns aos outros para que ninguém tivesse alguma falta. Uma igreja, para crescer forte, além de orar, além de ser cheia do Espírito Santo, além de ter fé, é preciso ajudar o seu próximo. Jesus ensina isso no mandamento, Mateus 5,42, quando ele fala que devemos ajudar o nosso próximo. Isso é um mandamento de Deus, irmãos. Esta igreja observava e vivia tudo aquilo que Jesus havia ensinado ela para que vivesse. Observe que a quinta característica dessa igreja, a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, aleluias, vieram ter com Pedro, e ali, quando Ananias vem ter com Pedro, ele mente para Pedro, e Pedro diz, Ananias, não mentistes para mim, mas para o Espírito Santo. Aleluias, e imediatamente este homem cai por terra morto. Irmãos, a característica que eu vejo da igreja primitiva é que é uma igreja que não aceita mentira. É uma igreja que luta pela verdade e se exola ou abomina a mentira. Se nós olharmos, aleluia, João 8,48, Jesus quando repreende os fariseus, ali Jesus ele vai dizer, vós são filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Então, irmãos, para que nós, igreja, possamos crescer na presença de Deus, é preciso nós, como igreja do Senhor, abominar a mentira, abominar o pecado, porque o pecado é que nos afasta de Deus. Nós vamos ver que a sexta característica desta igreja é uma igreja que tem organização. Quando essa igreja começa a evoluir, crescer na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que esta igreja agora sente a necessidade de separar diáconos para que atendesse os órfãos e viúvas. E ali foram feitos conforme o Espírito Santo lhe direcionava. Para que nós hoje como igreja possa crescer, precisamos ser organizados com as coisas de Deus. Não fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, nem de qualquer jeito, mas devemos fazer as coisas de Deus, aleluia, de forma organizada, conforme a palavra de Deus nos ensina. Sétima característica desta igreja, aleluias, é uma igreja cheia de misericórdia. A Bíblia vai dizer que depois de separado os diáconos, Estevão é selecionado por eles porque tinha um bom testemunho, era um jovem cheio do Espírito Santo. Lá pelas tantas, Estevão está pregando a palavra e aqueles homens judeus, aqueles fariseus estão com ira. Entre eles tem Saulo no meio deles junto. A ira se agrava tanto no coração deles que eles pegam em pedras
e matam Estevão. Irmãos, Estevão deixa um legado como igreja de Cristo. Quando ele está morrendo a pedrada, a Bíblia diz que ele olha para o céu, vê Deus no trono, Jesus à destra de Deus e pede: Pai, não os impute este pecado. A Bíblia vai dizer então que Estevão morre na presença do Senhor porque ele entrega ao Senhor o Espírito. Nós, como igreja, para que nós possamos crescer saudavelmente, cheio do Espírito Santo, precisamos ter misericórdia. Jesus ensinou isso. Mateus 5, versículo 7. Lá, aleluias, no Monte das Oliveiras, Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa igreja, nada mais, nada menos, era uma igreja que colocava em prática tudo que Jesus havia ensinado a eles. Por isso Estevão pratica este ato de misericórdia. Atos 8. Estevão, depois que morreu, irmãos, a igreja saiu do comodismo, porque a igreja de Atos havia vivido um período de comodidade, um período de comodismo, aonde eles já não saíam mais a pregar. Mas depois da morte de Estevão, diz a Bíblia que eles se dispersaram e começaram a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Temos que frisar essa situação agora, comodismo. Por que muitos hoje já não crescem na presença de Deus? Porque caem no comodismo, e muitas das vezes é preciso acontecer algo de ruim para que nós saímos do comodismo e começamos a orar, a buscar a presença de Deus. Fuja do comodismo se você quer crescer na presença de Deus, se você quer ser forte na presença de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo e ganhar almas, saia do comodismo, porque o comodismo nos coloca numa situação de conforto. E todo aquele que vive essa situação, ele corre sérios riscos de ter percas ou de ser cobrado em alguma situação. A igreja, para que pudesse crescer com graça, poder e muitos se converterem, foi preciso Estevão morrer para que esta igreja fosse e pregasse o Evangelho. Atos 9. Ananias está em casa. Observe que ele está buscando a presença de Deus. E diz o texto que Saulo pede cartas para ir a Damasco. E ele, ao ir a Damasco, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho brilha-se uma luz. E essa luz derruba, aleluia, Saulo. Quando Saulo cai por terra, a Bíblia diz que Jesus brada no meio da luz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então imediatamente questiona: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade e eu mostrarei o que há de fazer. A Bíblia diz que Ananias está em casa e acontece uma visão com este homem. O Senhor mostra Saulo numa rua chamada direita e fala para ele: Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem que eu escolhi para que me servisse e pregasse o Evangelho da paz. A Bíblia vai dizer que Ananias, ao perceber que é Saulo, quando o Senhor fala com ele, ele questiona: Senhor, eu tenho escutado que este homem persegue o teu povo, que este homem, ele tenta, muitas das vezes, pegar e judiar com o teu povo. Diz a palavra que o Senhor disse: vai e ora por ele, porque ele saberás o que é sofrer por amor ao meu nome. Ananias, irmãos, agora prova o amor. Por quê? A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Ele teve que suportar e saber que Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus, e mesmo assim, suportando essa situação, ele vai até este homem, ora por ele. Saulo se converte, desce as águas e se torna um discípulo de Jesus. Observe, irmãos, que a característica da igreja que cresce é uma igreja que tem amor.
É impossível nós, como igreja do Senhor, crescer nesta terra se não tivermos o amor. Este é o segundo mandamento, e Jesus deixou em João 15:17, segundo mandamento, que é amar o nosso próximo. Ter o nosso próximo, aleluias, perto de nós, querer o bem do nosso próximo, não se levantar contra o nosso próximo, mas ajudar e estender a mão para o nosso próximo. Eu quero aqui frisar no teu coração, para que você cresça na presença de Deus, para que você seja uma igreja primitiva, uma igreja que possa dar frutos ao Senhor, uma igreja que possa estar na verdade. Primeiro você precisa orar, porque a oração traz intimidade com Deus. Segundo, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus falará tudo aquilo que viu e ouviu. Terceiro, é preciso você ter fé, porque quando você tem fé, Deus te usa para que muitos venham vivenciar grandes coisas. Foi Jesus que disse: se vocês creres, farão obras como eu fiz, e ainda farão obras maiores do que eu fiz. Quarta coisa, é preciso você estender a mão para o teu próximo, ajudar o teu próximo como igreja do Senhor. Quando você faz isso, a igreja se multiplica. Quinta característica: abomine o pecado, não aceite a mentira, não aceite o engano, porque o pai da mentira é Satanás, e todos aqueles que praticam a mentira são seus filhos, irmãos. Isso é sério. Ou estamos do lado do Senhor, ou estamos contra o Senhor. A Bíblia vai dizer que não podemos amar o mundo e a Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quando amamos a Deus, tornamos-nos inimigos do mundo. Aleluias. Sexta característica: seja organizado. Irmãos, muitos hoje são desorganizados com as coisas de Deus. Muitos hoje fazem de qualquer maneira, de qualquer jeito, e querem que Deus aceite. Não é assim. Para crescermos com o poder de Deus na nossa vida, precisamos ser organizados. Sétima característica: teja misericórdia. Ainda que te façam um mal, teja misericórdia, perdoe, ame, não deseje o mal para o teu próximo. Quinta característica: fuja do comodismo. O comodismo coloca o cristão numa posição confortável, aonde a carne é que quer estar numa situação assim. Mas quando nós saímos do comodismo, Deus vem e nos dá vitória. Sexta característica: pratique o amor. Jesus disse em Mateus 24 que um dos sinais da volta dele é que o amor de quase todos se esfriará. Pratique o amor e você será uma igreja que vai crescer na presença de Deus, crescer forte, crescer cheia do Espírito Santo, crescer na presença de Deus, e ninguém vai te parar, irmão. Se você ler a história da igreja primitiva, muitos tombaram, ou seja, morreram por amor a Jesus. Mas quanto mais esta igreja era perseguida, quanto mais pessoas morreram, mais se multiplicavam nesta terra. Aconteceu como lá em Êxodo 1, quanto mais oprimiam o povo no Egito, mais o povo crescia, mais o povo era forte, mais o povo se multiplicava. Cresça na presença de Deus com estas características. Põe em prática e se cumprirá o que Jesus disse: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu deixo esta palavra de Deus para a sua vida. Põe em prática e teu ministério como igreja crescerá, em nome de Jesus. Amém.